tarde a todos. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, agradecemos a presença e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Nós vamos, na reunião de hoje, continuar o trabalho que nós iniciamos no signo de Gêmeos. Quando nós estudamos no mês passado o signo de Gêmeos, nós ressaltamos a importância da educação. E que os pais têm uma responsabilidade praticamente missionária em relação à educação dos seus filhos. Câncer é a continuação desse trabalho. Então nós vamos falar, durante a nossa reunião, sobre a hierarquia de Câncer, o caranguejo. Nós vamos falar das consequências de uma boa ou de uma má educação na infância. E como o signo de Câncer recolhe essa influência. Para fixar bem as ideias, nós devemos lembrar que o signo de Câncer é governado pelo satélite da Terra, a Lua. Segundo a filosofia Rosa Cruz, a Lua foi destacada da Terra por questões evolutivas. Uma parcela da humanidade não podia mais evoluir na superfície do planeta Terra, então esses espíritos atrasados foram alocados, destinados, transferidos para esse satélite, a Lua. Então a Lua tem uma ligação muito intensa, muito forte, muito significativa com a ancestralidade, com o passado, com aquilo que foi um dia. Outra característica desse satélite, que todo mundo conhece, é que existe uma face que está iluminada, total ou parcialmente, enquanto que outra face está sempre oculta. Então existe um lado que recebe luz e um lado sempre obscuro. Essa parte obscura está associada ao nosso inconsciente, aquilo que não acessamos conscientemente. Outro aspecto importantíssimo na educação dos filhos é incentivá-los devocionalmente a uma relação íntima com seu anjo da guarda. A criança que não é educada nesse sentido, ela tem a alma deformada. Então os pais que não ensinam a criança a orar, pedir proteção para o anjo da guarda, estão cometendo um crime contra essa criança. É bom saber disso. O anjo da guarda, ou o anjo guardião, garante a proteção da criança durante a infância. É uma espécie de padrinho espiritual. E o anjo da guarda habita a luz no coração da alma. Então, o coração da alma, no coração da alma, está sediado o anjo guardião. Olha a importância dele. Então a criança ela tem que se orientar a essa luz interior desde pequeno. Através da oração, do respeito, do humilde pedido de proteção. Caso contrário, ela só vai conhecer o lado escuro da lua e não o lado iluminado. E essa luz anímica que deve ser cultivada desde a infância, o adulto tem muito mais dificuldade de encontrar essa luz tardiamente. Uma criança que foi subtraída desse contato com essa luz anímica, quando ela passar dos 21, 28 anos,
ela já é uma pessoa bastante desorientada. Pode ser até ser inteligente, um bom profissional, mas é espiritualmente desorientada. E essa luz anímica resguarda muito dos ataques das trevas, como nós vamos observar durante a nossa reunião. E como nós estudamos no signo de Capricórnio no início desse ano, o ano de 2019 é o ano de Herodes. As forças das trevas estão muito intensas e vão dominar o planeta. Então, quem não tiver essa luz anímica, provavelmente vai sofrer muito. E o Cristo diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós temos a obrigação de projetar a nossa luz no mundo. O mundo precisa dessa luz. Só o ser humano pode fazer isso. Nenhuma outra criatura que nasce na Terra tem essa capacidade. Só nós, os seres humanos. Então é uma responsabilidade imensa. Lembremos sempre que todos nós somos uma composição das 12 hierarquias, começando com Áries, terminando em Peixes. Então ninguém é só Gêmeos, nem só Câncer, nem só Leão. É muita limitação mental pensar assim. Nós somos uma composição musical, onde todos os instrumentos entram na orquestração. Mas agora nós vamos destacar a quarta hierarquia, que é a hierarquia de Câncer. Aquário é a hierarquia dos anjos. Capricórnio, dos arcanjos. Câncer, dos querubins. E Gêmeos, dos serafins. Mas a Lua, regente de Câncer, guardem bem, a Lua é o quartel-general dos anjos. E os anjos têm por encargo cuidar da humanidade. Todo ser humano, quando nasce, ele tem como guardião um anjo, que mais tarde, de acordo com a evolução dele, será substituído por um arcanjo. Então nós vamos analisar a passagem de Gêmeos para Câncer, de Câncer para Leão, tá? Uma vez que Câncer está entre Gêmeos e Leão. Qual é a propriedade, a qualidade desse signo, dessa hierarquia? É a capacidade de revestir de sensações, de afetos, a arquitetura do pensamento que foi gerado em Gêmeos. Ele infunde vida na palavra. Uma palavra sem afeto, sem emoção profunda, é puro vento. Nada mais que um vento. Irá perder-se na atmosfera. Qual é a lição de Câncer? Que nós precisamos aprender a quê? A saber e sentir o que dizer. Nós temos que ter noção do conteúdo que estamos emitindo e da carga emocional que está embutida naquilo que dizemos. Então, Câncer pode ser representado por uma figura que representa a alegria, a imaginação, a fantasia, a brincadeira, o conto de fadas, algo ligado principalmente à infância. As trevas, como nós vamos ver, são representadas pelo signo de Capricórnio. E Capricórnio, Herodes, o rei assassino.
uma das primeiras coisas que Herodes faz ou manda fazer é matar as crianças. Então, se nós desequilibramos o eixo Câncer e Capricórnio, nós permitimos que a criança que mora em nós morra. Se essa criança efetivamente morre, pouco sobra na nossa alma. A nossa alma fica condenada a desidratar-se, desertificar-se. A coisa mais importante que existe na alma é a criança. Ela tem que permanecer viva sempre. O signo de Câncer ele tem um papel particular, porque dentro do drama solar, ele ocupa uma posição de destaque. É um solstício. Os solstícios ocorrem em Câncer e Capricórnio. Capricórnio é o signo mais fundo, mais escuro do zodíaco, por isso que ele representa as trevas. Câncer é o mais iluminado, está mais alto. E Áries e Libra são os equinócios. Falaremos deles durante a nossa reunião. Mas guardem, aqui a declinação é a mais alta e a declinação é ínfima. Né? Aqui é onde o Sol, aqui é a trajetória do Sol. Aqui é onde o Sol atinge o ponto máximo e aqui ele atinge o ponto mínimo. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão que o microfone será destinado à pessoa que está indagando. Tio Jaque já está com o microfone. Vamos lá, tio Jaque. Oswaldo, fala um pouco sobre o paradoxo de Capricórnio. Alê, deixa aberto. Faz favor. Oi. Desculpa, tio Jaque. Fala um pouco sobre o paradoxo de Capricórnio ser a parte mais funda, a parte mais escura, e ao mesmo tempo ser o regente da casa 10, que é a casa mais elevada. Porque o ser humano é um Deus invertido. Existe uma carta do tarô que representa muito bem isso, que é a carta do enforcado, é o 12º arcano. O ser humano é uma aberração da natureza, é uma anomalia da natureza. Por isso que na figura da prostituta da Babilônia, ela segura um cálice do qual saem abominações. Essas abominações são as criações humanas. Nós somos seres perversos, ou seja, pervertemos, invertemos aquilo que é natural. E o nosso zodíaco é invertido. Aonde deveria haver luz, há sombra. Onde deveria haver sombra, há luz. Boa pergunta. Aqui com vocês, a primeira conhecidíssima dupla sertaneja da história, né? Aristóteles e Platão. Gravaram muitos CDs, mas se perderam, né? Não se tem mais notícia. Graças a Deus. Porque música sertaneja, falha-me Deus. Então, Aristóteles e Platão representam uma dualidade importante para estudarmos hoje. Que dualidade é essa? A parte superior do símbolo de Câncer, que também representa uma semente ou um espermatozoide, é o mundo arquetípico, o mundo dos arquétipos, muito bem estudado e aprofundado pelo nosso amigo Platão, que Platão denominava mundo das causas, mundo das ideias, que patrocina a vida, pater, é o pai, é o agente criador. E aqui embaixo, observem que está invertido. Então, a pergunta do tio Jaque, né? Por que as coisas estão invertidas? O símbolo de Câncer representa muito bem isso. É o mundo dos fenômenos. O mundo dos fenômenos é um espelho, e o espelho tem a propriedade de inverter a imagem. Ou melhor, a imagem é invertida, é o objeto invertido. O mundo dos fenômenos é o mundo
da matrix, da matéria, da maternidade, ou mundo dos efeitos. Causa, efeito. Aristóteles estudou muito bem este mundo. Ele criou um tratado sobre os fenômenos, sobre a physis, sobre a física. E também escreveu, além de escrever sobre a física, escreveu outras coisas que vieram depois da sua obra física, que foram chamados de meta, depois física, metafísica. Essa divisão entre o mundo das causas e o mundo dos efeitos sofreu um corte violento durante a queda adâmica. Esse corte violento nós abordaremos daqui a pouquinho. Então, Câncer, no zodíaco natural hoje, ocupa a região mais ínfima do zodíaco. E Capricórnio, a parte superior do zodíaco. Câncer é regido pela Lua, porém, Júpiter exalta-se em Câncer, Netuno e também Plutão, mostrando quão poderoso é esse signo. É inacreditavelmente poderoso, porque é o signo da alma. E a alma é o reservatório de todas as coisas possíveis. Então aqui nós temos a semente divina, a parte superior, fecunda a parte inferior, fecunda o óvulo de carne. Câncer, então, representa o encontro do espírito com a matéria. Só que esse encontro ele tem que ser promovido, porque é uma separação. Há uma tendência a esse encontro, que nós ainda não alcançamos. Nós somos seres divididos, separados, esquizofrênicos, bipolares. Então a matéria, a matrix, é o útero do cosmos. Nós podemos dizer que o signo de Câncer representa esse útero, o útero do cosmos. O que é a matrix ou a matriz? É a matéria plástica. Quem manuseia essa matéria plástica? Uma entidade chamada demiurgo. O demiurgo é o operário da matéria. É ele que cimenta as formas. Ele é o arquiteto de tudo que a gente vê, observa na natureza. A matrix é a matéria plástica, onde o espírito, que construiu essa matéria, plasma e estampa o corpo da criação. Então, matéria é espírito cristalizado. Por que que o espírito cristaliza a matéria? Porque o espírito é intangível, intocável, inominável, incognoscível. Ele precisa criar algo para saber o que ele é. Esse algo é a matéria onde ele pode refletir-se e observar-se. Na nossa vida comum, como isso acontece? No matrimônio. O masculino não conhece a si mesmo. Todo homem do sexo macho é um tosco por excelência. É uma matéria grosseira, bruta. Ele precisa do elemento feminino, geralmente a sua infeliz esposa, que através dela ele vai se conhecer. O homem só pode conhecer a si mesmo refletindo-se na polaridade feminina da criação, que é a sua parceira, a sua amiga, tudo que ele encontrar de feminino no seu caminho evolutivo. Mas a mulher, a esposa, normalmente é a corporificação desse espelho. E a mulher, como é que ela se enxerga? No espelho.
Então, dentro de um óvulo, dentro de um ovo, dentro de um casulo, nós construímos a nossa identidade em constante metamorfose, como diria o Raul Seixas, que é canceriano. Do corpo da criação, corpo, matéria, extraímos a coisa mais importante para a filosofia Rosa Cruz, a consciência. Principalmente a consciência do que eu sou. E de que somos criados conforme a imagem, Platão, a transcendência, e a semelhança de Deus, matéria, concreto, manifestação, imanência. Olha o signo de Câncer. A parte superior, a parte inferior. Qual é o nosso problema? Da onde vem a esquizofrenia suprema da nossa época? É que a imagem e a semelhança estão muito dissociadas. Nós somos seres muito separados, muito distantes da unidade. Nós somos seres fragmentados. Milagre da vida. Isso tem a ver também com a hierarquia de Câncer e principalmente com os anjos. Voltando à esfera celeste, o caminho do Sol, o equador da esfera celeste, os signos equinociais e solsticiais. Quando o Sol está em Capricórnio, as trevas dominam. Então é uma época em que os salvadores precisam encarnar para que a humanidade não se perca completamente. Então a luz do Espírito desce para a matéria escura, no seu máximo de escuridão. Por isso que Capricórnio representa o início do inverno. Depois, o Sol faz o seu percurso natural. Em março ele entra em Áries, até chegar agora onde ele está, na hierarquia de Câncer. Então ele desce até a escuridão, realiza o seu trabalho, na Páscoa se liberta do planeta Terra e vai em direção à casa do Pai, o seu lar. Esse ciclo é feito anualmente. Como eu devo me enxergar? Como um ser doente. Muito doente. Por quê? Porque a semente vida de Deus alojou-se aonde? No ventre de minha mãe matriz. E assim fui concebido. Então eu tenho um pai celeste e uma mãe terrestre. Que droga! Eu sou um bastardo. Eu sou filho de quem, afinal de contas? Eu sou filho herdeiro da forma humana. Olha o corpício aqui. Né? Mas também sou filho herdeiro de Deus. Mas que drama! Eu tenho que realizar minha parte divina e minha parte humana? Sim, lamento informar. E quanto mais você aproximar a transcendência da imanência, o Câncer, mais inteira será a sua vida. Se a sua vida interior, se a sua alma não corresponde à sua vida exterior, à sua imanência, à sua forma de viver no mundo, você é um ser psiquiátrico. Precisa de medicação pesada. Mas Câncer tem um universo dentro dele. Graças a essa reflexão lunar,
Todo o universo está gravado na imagem de Deus, que está selada na alma. Então, o signo de Câncer é o signo do universo interior. Olha que coisa espetacular. Um bom canceriano não precisa sair de casa. Ele tem tudo no quarto. O eixo Câncer, Capricórnio. Solstício. Solstício de verão, solstício de inverno. Essa é uma briga feia. Capricórnio é a morada dos deuses. Na mitologia germânica, Valhalla, dos heróis, das divindades. Sede do governo de Wotan. Que deus esse Wotan, hein? E Câncer é a casa da mãe, é a casa do pão. Bet é casa em hebraico. Lehem, pão. Bethlehem, Belém, é casa do pão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que construir uma morada no céu, eu tenho que habitar na terra e comer o pão suado da luta diária. Isso gera um dilaceramento na nossa alma. Mas o símbolo de Câncer é inspirador e pode nos ajudar. Ele está muito bem representado também no símbolo do Tao. De um lado nós temos a semente do Pai, que é o maná que desce do céu, que é a dádiva dos deuses. E de outro lado, eu tenho o receptáculo, que recolhe, protege, fecunda e frutifica, que é o símbolo da maternidade. Aquela que é capaz de dar até sua vida para salvar a prole. De um lado, Deus dá a vida, de outro, o feminino protege essa vida e faz um papel de anjo da guarda dessa vida. A mãe e o anjo da guarda são parceiros. Em Câncer, o espírito fertiliza a carne para produzir o quê? Tesouros na alma, que é a parábola dos talentos. Na alma existem tesouros enterrados. Nós temos que desenterrá-los, desocultá-los, trazê-los à tona. Que signo faz isso? O grande amigo de Câncer, Escorpião. Escorpião é o signo das pessoas que desenterram. Alguns, inclusive, são necrófilos. Então, o macrocosmos, ele se afunila, se condensa para se transformar em microcosmos. Nós, cada um de nós, é um microcosmos ambulante. E nós temos que permitir esse encontro do superior com o inferior. Esse é nosso trabalho. Esses triângulos não estão encaixados, eles estão separados. Nós temos que buscar essa unidade da vida. Ela foi perdida na queda. Quando nós fomos expulsos do paraíso, nós fomos afastados da vida real e começamos a entrar na vida que é uma ficção, que é essa vidinha vagabunda que a gente tem. Não passa de uma ficção, de mau gosto normalmente. Então o ser humano completo, quando ele faz essa operação, ele gera luz dentro de si. É uma explosão luminosa. Essa é a luz que Cristo conclamou
para que deixássemos brilhar. Vós sois a luz do mundo. Mas temos que fazer essa operação mágica de unir o divino com o humano. Então, na reunião de Gêmeos, falamos sobre a questão da educação. Que a educação é fundamental. Pais que não têm condição de dar uma educação impecável para os filhos, cortem os órgãos genitais e joguem aos cães. Né? Por favor, faça essa gentileza à humanidade. A educação é fundamental, porque se o seu filho nascer estragado, ele vai estragar o mundo, como a gente apontou em Gêmeos. Por favor, não deixe que isso aconteça, né? A Terra é um planeta lindo, ela não precisa de mais gente estragando ela. Ler sem refletir é como comer sem digerir. Então, por que Gêmeos precisa de Câncer? Porque a reflexão é desse signo. Câncer tem a habilidade de refletir, enquanto Gêmeos tem a capacidade de ler, de alfabetizar-se. Então aqui, essa passagem de Gêmeos para Câncer é decisiva, porque nós vamos atingir o fundo da nossa existência, a base passiva da alma. Aqui eu faço a leitura do mundo, aqui eu reflito essa leitura na minha alma. Eu faço um metabolismo interior de tudo aquilo que eu assimilo. Então, em Gêmeos, eu penso. Em Câncer, eu percebo, eu reflito, eu gero conjecturas. E, principalmente, dependendo da minha relação afetiva com as experiências, eu memorizo. A memória é um dom do signo de Câncer. Na árvore sefirótica, nós temos a coluna central, onde nós temos o reino Malkut, Yesod, a lua, a base feminina, Tiferet, a base masculina, e lá em cima, Urano, Keter, o coroamento da criação. Essa coluna nos interessa muito. Gêmeos e Câncer é o trabalho sobre o solo sagrado. A criança precisa ser recebida em solo sagrado. Uma casa onde não se cultiva o sagrado não é apropriada para receber uma criança. Nesse solo sagrado, pode ser desenvolvida o amor pela verdade e o amor pela beleza, que são estágios para se chegar no amor puro, propriamente dito. E a via para isso é Mercúrio. O ensinamento, o estudo, a escolarização, a alfabetização para a vida. Papel dos pais. Voltamos a insistir, a escola não é capaz de fazer isso. A escola só passa informação. Ela não é capaz de formar ninguém. Quem forma um ser humano é o núcleo aonde ela nasceu. Tanto é que uma pessoa que nasceu bem, a gente diz, pô, esse cara nasceu em berço de ouro. Então, a ligação com Gêmeos e Câncer nos confere a habilidade de compreender, conhecer novamente, reconhecer, amar a nossa origem divina. Isso, você tem que nascer com isso muito claro. Você não pode ter dúvida sobre sua origem, porque humano você sabe que você é inquestionável. Mas a nossa origem divina normalmente esquecemos. O mundo dos fenômenos, esse daqui, a imanência, é o livro da revelação. Eu posso compreender o cosmos sabendo ler a natureza.
é a reflexão do poder divino. Uma criança bem instruída, através de histórias, mitos, contos, ela começa a desenvolver a habilidade de relacionar tudo que ela vive com o sobrenatural. Se você perde essa capacidade de relacionar o natural com o sobrenatural, você é um ser cindido. Você vai ser, na pior ou melhor, na melhor das hipóteses, um cientista. O que é um nojo, né? Ser um cientista. Um indivíduo que vai vender a alma para um sistema, que vai ajudar a dilacerar o conhecimento, que vai produzir coisas que vão escravizar mais o ser humano. Não há nada mais que mais escraviza hoje o ser humano do que a tecnologia. É um horror. Superou as habilidades demoníacas. O demônio está desempregado. Não é só o capitalismo que gera desemprego. A tecnologia também. Até para o demônio. Então, aprender a olhar a natureza, que já começa a ficar difícil hoje, como é que você vai ensinar um filho a olhar a natureza? Mas se ele não tiver essa possibilidade, se a realidade dele for de aço e concreto, não há muita esperança para ele. Então nós temos que, desde pequeno, sermos instruídos aos dois aspectos da realidade. O mundo dos fenômenos, a imanência, onde nós encontramos a substância da vida, a matéria, e o numênico, ou espiritual, aonde está a essência. Se há muito afastamento entre essas duas coisas, fica difícil. A pessoa certamente vai ter problemas psicológicos, vai ser um atormentado na vida. Então, esses dois aspectos desenvolvem a consciência do que está em cima e do que está embaixo, e da ligação entre uma coisa e outra. Então, a consciência é solar, não é lunar, mas a reflexão é lunar. E depois do signo de Câncer, vem o signo de Leão, governado pelo Sol, a base da consciência. A representação interior, isso é importantíssimo. A habilidade de pegar algo, observar algo, jogar para dentro de si, para a sua subjetividade, e representar. Existe uma presença, e você cria uma segunda presença, uma represença, que é a sua imagem interior daquilo que foi vivido. Uma pessoa saudável, não há muita diferença entre o que foi visto e o que foi criado interiormente. Uma pessoa demente, que somos nós, praticamente distorce tudo o que viu. Um exemplo simples. Pega 10 pessoas, conta uma história para a primeira. Aí essa daqui vai contar a história para a segunda. Telefone sem fio. Quando chega na 10ª, não sobrou nada da história. Isso mostra o nosso grau de demência. Oswaldo, se eu bem me lembro, existe na filosofia Rosa Cruz uma corregência da mente entre Mercúrio e Lua. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, a mente não é Mercúrio, a mente é Lua. É o aparelho mental. Mercúrio é o algoritmo, é o programa que roda nessa mente. É a habilidade de concatenar, de fazer elaborações lógicas, tirar conclusões, induzir, deduzir, demonstrar. Tudo isso é mercurial. Então, a Lua é o hardware, Mercúrio, o software. A representação interior no seio da alma atua como espelho, onde as imagens refletidas produzem a consciência.
Essas imagens refletidas têm que ser as mais fiéis possíveis. Se os meus sentidos pervertem, distorcem, contorcem, retorcem a realidade que eu vivo, eu sou um demente. E, portanto, a minha consciência é inconsciente. Eu sou um indivíduo escravo dos condicionamentos, da mídia, do trabalho, da família, da minha língua, da minha cultura. Eu sou prisioneiro das minhas condições externas. Dentro e fora. Esse é o equilíbrio que tem que ser construído entre Gêmeos, que recolhe o que está fora, e Câncer, que pega essas informações e elabora internamente. Tem que haver uma harmonia entre esses processos. Se a minha vida interior é incompatível com a minha vida exterior, tadinho de mim. Dá pena. Então aqui o símbolo de Câncer novamente, né? Realidades projetadas e refletidas. A minha vida material tem que ser, idealmente, uma projeção, uma reflexão da minha vida espiritual. Se a minha vida material é uma contradição do meu espírito, não há como não adoecer. Eu estou caminhando por uma doença grave. Somente através da reflexão, a emanação espiritual torna-se perceptível. Olha a importância da reflexão, da matrix, da matéria, da mãe. Torna-se perceptível, ponderável, mensurável e cognoscível, ou seja, posso conhecê-la. Tem a ver com a carta papisa também, né? Peraí, repete a pergunta que tem o microfone. Se o signo de Câncer está relacionado com a carta papisa. Está relacionado os arcanos maiores do tarô. Está relacionado com o arcano Apapisa, sim. Que é o arcano da gnose e da reflexão, exatamente. Muito bem lembrado. Uma carta feminina. A sacerdotisa ou Apapisa. A reflexão produz pensamentos. Quem não é capaz de refletir, não é capaz de pensar. Ele é atravessado por pensamentos, mas ele não pensa. Os pensamentos nutrem a consciência. Por isso que a escola Rosa Cruz é denominada Filosofia Rosa Cruz, porque é uma escola de pensamento, com base no cristianismo, mas é um cristianismo não dogmático, não doutrinário. É um cristianismo reflexivo. Os evangelhos são textos para serem estudados, meditados, refletidos. Então o espírito, ele não é nada. Cadê a Ângela? Não tem como definir o espírito. Ele é imponderável. Mas ele precisa saber-se. Se eu não penso, como é que eu vou saber que eu existo, segundo o meu amigo René? Então o espírito precisa refletir-se. O espírito precisa da matrix, precisa de útero para formar pensamentos e gerar consciência. Um dos principais objetivos de nós encarnarmos é para expandir a consciência. Não é o único, é um dos principais. E a reflexão enraiza e expande os arquivos da memória. Quanto mais eu medito sobre as coisas, mais eu ativo minha memória, mais ela se torna viva. Imanência e transcendência. Aristóteles
Platão. O absoluto, que é a transcendência pura, dualiza-se, separa-se e relativiza-se. Olha, o absoluto fica relativo. Aonde? No mundo dos fenômenos e das polaridades. O mundo dos fenômenos, para existir, ele precisa dessa ambiguidade, desse paradoxo, dessa polaridade. Muito bem representado no símbolo do Tao. E qual é o signo mais ambíguo do zodíaco? Gêmeos. Né, Ângela? Gêmeos é o encontro da transcendência com a imanência, naturalmente. Porém, vieram os amiguinhos que precisavam evoluir, que nós chamamos de ângelos lucíferos, e se intrometeram na nossa evolução, prometendo para nós que nós seríamos como deuses. E nós adoramos a ideia. E houve um rompimento, uma queda entre a transcendência e a imanência. Nós fomos projetados na imanência, graças à ação separatista dos ângelos lucíferos. É a nossa situação atual. Ninguém vai ficar atirando pedra em Lúcifer, não tem nada a ver. Isso é para meditar, você tem que refletir por que isso? Por que com a humanidade? Graças à influência luciferina, luciférica ou lucífera, nós somos hoje marionetes do destino. Nós somos manuseados pelos planetas. Eles fazem com a gente o que bem entende. Ah, por que você é um cara tosco e imbecil? Ah, mas eu tenho a Lua na casa 12 fazendo quadratura com Netuno, você quer o quê? É o que eu pude fazer. Então, é isso. A gente usa o nosso tema natal para justificar a nossa mediocridade e a nossa inoperância. Porque somos seres, de fato, manipulados pelas estrelas. Porque nos separamos do divino. Vivemos no mundo da divisão. O diabolismo significa isso. Separar, dividir, dilacerar. Mas tem jeito? Tem. As escolas espiritualistas, elas pretendem, não sabemos se tem ou não êxito, mas elas pretendem reverter o problema, o quadro, ou encontrar soluções. Então, o lar dos anjos lucíferos é Marte. Em Marte, o poder luciférico atinge o seu máximo. Nós já vimos quando estudamos o signo de Áries. Quem tem Marte na casa 1, na casa 4, na casa 7 ou na casa 10, normalmente é um mensageiro de Lúcifer na Terra, é um embaixador de Lúcifer na Terra. É um indivíduo que encarna só para gerar confusão. Destino e liberdade. Temas que aparentemente não combinam. Se existe liberdade, pode existir destino? Ou vice-versa? Como é que funciona isso? Bom, vejamos. Lua e Sol. Câncer-Leão. A Lua deve refletir. Para quê? Para que eu aprenda a iluminar. Se eu não aprender a refletir, eu não vou saber iluminar. Vamos pegar essa sequência aqui, do fundo do zodíaco. Né? Começando em Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. Marte, Vênus, Mercúrio, Lua, Sol. Em Áries eu vou aprender a realizar a mim mesmo. Em Touro eu vou fixar a minha vida. Eu quero solidez. Em Gêmeos eu vou aprender a distribuir as sementes, vou fluir. Em Câncer vou desenvolver emoções profundas, vou sentir. Para que em Leão, finalmente, eu aprenda a reger. Então, observem, eu tenho que peregrinar por fogo, terra, ar, água.
E aqui é fundamental, porque é o signo de Câncer que dá o elemento aquoso para formar o cimento da vida. É na alma que está esse elemento aquoso, onde eu vou sedimentar as experiências que eu tive anteriormente. Aí a importância das emoções, dos afetos. Mas é em Leão, sede da consciência, que eu tenho a possibilidade de aprender a reger a minha vida. Ou seja, a regência de si mesmo. Tarefa do signo de Leão. Aí sim, como o Ale que gosta de música, que é ascendente de Leão, ele chega em casa com a batuta e todo mundo obedece ele, assim? Só que a esposa é leonina. Isso é. Aí deu mal. Então nós temos que chegar no centro de operações, o Sol, que é o núcleo da consciência. O que é o núcleo da consciência? É o assento de Deus em nós. E nesse ponto vamos expandindo a consciência infinitamente, até abranger o cosmos. Se alguém perguntar para você o que você deseja, você tem que responder o cosmos. Entenderam? Então esse é o poder solar, o poder da consciência. Saber, poder, e aí sim agir. Nós nos arvoramos a agir sem saber e sem poder. Só fazemos porcaria. Signos mercuriais que nós analisamos na reunião anterior. Gêmeos, Virgem, Mercúrio. Para que servem? Para a disciplina mental. Onde eu vou desenvolver lógica e coerência discursiva. O que eu falo tem que ter fundamento, sequência, linearidade, objetividade, clareza. Eu tenho que ter habilidade retórica. Mas os signos ou os planetas que ficam cercados por Mercúrio, Lua e Sol, aqui é onde ocorre a consolidação do caráter e da alma. Mas observem que Mercúrio é o guardião da entrada. Se eu não for bem educado, isso daqui não funciona. Pais e mães, quem não é bem educado, o filho que não é bem educado, os pais estão assassinando os signos de Câncer em diante. Quando esse assassinato ocorre, quando essa pobre criatura chegar em Peixes, ela é um trapo humano. Geralmente, como diria meu querido anjo bom, uma maconha ambulante. Resgate da unidade. Chegamos onde queremos. Esse é o ponto. Quando eu me torno livre, quando eu me apaixono pelo meu destino. Quando eu me apaixono pelo meu destino? Quando eu resgato a unidade. Mas como é que eu faço isso? Como eu costumo dizer, problema de vocês. Vocês estão aqui para aprender, aqui é uma escola. Querem moleza? Transcendência, imanência. Nós temos que aproximar cada vez mais. Se na minha cabeça existe um lá distante e um aqui imediato, eu sou uma pessoa adoecida psicologicamente, mentalmente. Então, na medida que eu aproximo o superior e o inferior, o macrocosmos, o microcosmos, eu vou chegando no núcleo da minha consciência, do eu sou. Aí eu começo a fazer vibrar o Sol, o signo seguinte, Leão.
Mas essa tarefa que tem que ser feita em câncer não é fácil. Então, em câncer, eu tenho que fazer a operação mágica do matrimônio, mãe, mater, e patrimônio, pater, pai, da imanência com a transcendência. Se esse casamento místico não acontecer dentro de mim, eu não vou chegar numa consciência divina. Minha consciência segue mutilada, deformada, esquizoide, paranoica. Então, o objetivo de câncer, que é o fundo da existência, a base da alma, é promover esse patrimônio e esse matrimônio entre tudo aquilo que está além do visível, que é o sobrenatural, a transcendência, com aquilo que eu percebo pelos meus sentidos, que é o mundo sensível, que é a imanência. Esse é o trabalho do signo de câncer, que é realizado no interior da alma. Então, o que é um canceriano saudável? Ou melhor, o que é o signo de câncer saudável no nosso tema natal? É quando o que está em cima ama o que está embaixo. E vice-versa, reciprocamente. O que está embaixo ama o que está em cima. Uma atração irresistível entre o superior e o inferior. Há um casamento. É livre e pleno quem reconhece sua filiação divina. Eu sou herdeiro humano, mas também sou herdeiro da divindade. Uma parte de mim é divina. Ela precisa casar com a minha parte humana, ou a parte humana casar com a minha parte divina. A intimidade com o amor divino que nos criou segundo sua imagem e semelhança. Então, a imagem e semelhança também se aproximam. A minha semelhança cada vez mais se torna um reflexo da imagem. E não uma anomalia, como é atualmente. É livre quem ama seu destino. Não tem como ser diferente, lamento dizer. Quem tem alguma revolta, algum ressentimento, problemas com o passado, está mal na fita. Você tem que amar o pacote inteiro, passado, presente e futuro. Tudo integrado numa coisa só, que é ser e existir. O destino é a melhor escola que podemos frequentar. Tudo que acontece na sua vida contém as melhores lições. Se você não sabe aprender com elas, problema seu, mas eu garanto que estão ali. A aula está dada. Do destino devemos extrair os melhores ensinamentos. Quem tem essa capacidade e aprendeu isso em Gêmeos e Câncer, porque é lá que você tem que aprender isso, vai rápido. Completa o zodíaco muito rapidamente. Caso contrário, o que acontece com a sua pobre existência? Você vai viver infinitas vezes o mesmo, a mesma coisa, o déjà vu, o eterno retorno do mesmo, sem acrescentar nada. Uma pessoa pobre de espírito anda em círculos. Uma pessoa rica de espírito anda em espiral. É uma diferença enorme. Uma pessoa pobre de espírito gosta de reclamar. Adora contar casos e problemas. Uma pessoa rica de espírito não vê a hora de retornar à casa do Pai.